Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui. E aqui estão, ó Deus, todos aqueles que o Teu Espírito Santo congregou neste lugar. E agora, ó Deus, nós abrimos a Tua palavra, o nosso coração, e Te pedimos, Deus, use ela mais uma vez e fale conosco. Que o propósito para o qual ela é enviada, ó Deus, fique claro, compreendido ao coração de cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém, queridos? Nós vamos hoje tomar a ceia. A ceia é o dia em que nós somos orientados por Cristo para lembrarmos da sua morte. Então todo cristão sabe disso, que o dia da ceia é o dia de você trazer à sua memória o dia em que Cristo morreu. Embora às vezes a gente sabe disso, nem sempre a gente entende o porquê disso. A morte de Jesus foi uma morte horrível. Ele era um homem que só fez o bem, ele era inocente, tinha poder para não morrer, mas aceitou dar a sua vida. Enfim, quando você estuda o que aconteceu na semana da crucificação e no dia da crucificação, parece que o correto seria esquecer esse dia. Não tem nada de bonito ali para ser lembrado. E aí nós perguntaríamos, por que Jesus quer que enquanto a igreja estiver aqui congregada ou reunida para celebrar a morte dele, ele quer que a gente traga a nossa memória todas as vezes que vocês se reunirdes para comer deste pão e beber deste cálice, vocês vão fazer em memória de mim. Nesse dia, quando você for comer, quando você for beber, você vai lembrar de mim morrendo na cruz. É assim que você vai fazer. Fica claro que Jesus queria que nós compreendêssemos o porquê da sua morte. Porque sem compreender a morte de Cristo, a nossa vida está morta. A morte de Cristo tem tudo a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida. Se nós não entendermos por que ele morreu, nossa vida não faz sentido. Você vai pensar que você sabe viver, mas na verdade você não sabe nada de vida. Quem não entender a morte de Cristo não aprendeu a morrer, e quem não aprendeu a morrer não tem a menor ideia do que é viver. Por isso Jesus Cristo veio para morrer. Ele veio para morrer e em morrendo ele disse, eu sou o caminho, segue-me. Vocês têm que fazer o mesmo caminho que eu estou fazendo. Quando alguém falou, não Senhor, morrer não, ele falou, não, eu vim para isso. Se eu não morrer, ninguém vive. Eu vim para isso. E ele está nos ensinando a mesma lição, dizendo, eu sou o caminho, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, se você, de posse da sua vida, não entender que você precisa aprender a morrer,
como Cristo morreu para entrar na vida, você já está morrendo sem saber. A partir do versículo 12 do capítulo 1, Paulo está dando o testemunho dele. Ele está num dos piores momentos da sua vida, por causa das cadeias, das tribulações, da perseguição. Mas ele, pessoalmente, está vivendo o melhor momento da sua vida. Ele está muito feliz. Filipenses é uma das cartas mais alegres de Paulo. É que ele mais está sofrendo e é que ele está mais feliz. Então, no capítulo 1, no versículo 12, você pode confirmar isso em casa, Paulo vai dizer as coisas que me aconteceram. E ele começa a dizer que as circunstâncias na vida dele, elas eram ruins. Mas ele aproveitou elas para produzir boas coisas. Ele usou as circunstâncias desagradáveis, ruins, as coisas que vinham sobre a vida dele, e fez daquelas coisas desagradáveis matéria-prima para produzir para ele e para os outros coisas boas. Transformou tragédias em momentos de felicidade. Por isso ele está vivendo um momento ruim, poderia ficar lamentando, chorando, deprimindo, mas ele decidiu vencer e influenciar os outros a fazer o mesmo. Ele tinha motivo para lamentar, mas ele usou tudo isso em seu favor. Circunstâncias desagradáveis, ruins, coisas tristes que aconteceram na vida dele. E ele diz que aquilo que poderia ser na vida dele marcas de vergonha, vergonha de fracasso, vergonha de prisão, vergonha de surras, vergonha de rejeição, aquilo que qualquer ser humano ficaria envergonhado e não sairia mais na rua, em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, ele aprendeu a usar isso e transformar isso em marcas de honra. Transformar isso em motivação de vida. Em vez de ficar lamentando, pedindo socorro, ele anda por um caminho e decide vencer as adversidades e usa elas como matéria-prima, como coisas indispensáveis para produzir bons momentos para a vida dele. E é verdade. Nós sabemos que a Bíblia fala que os vencedores herdarão todas as coisas. E um vencedor, um sobrevivente, não é alguém que sempre viveu penteadinho, perfumadinho. Um vencedor é alguém que sobreviveu a batalhas. Um sobrevivente é alguém que passou no vale da sombra da morte. Por isso ele é sobrevivente. É alguém que teve maus bocados na vida. É alguém que enfrentou circunstâncias que muitos, quando entram nelas, não saem. Se perdem. E Paulo testemunha para a gente dizendo que essas coisas ruins, quando superadas, elas viram matéria-prima para honras, para testemunho, para fortalecimento, para crescimento e para a glória de Deus. E no versículo 20, ele está dizendo, e eu tenho essa fé que em nada, eu nunca, jamais serei envergonhado, quer vivendo, quer morrendo. Vivo ou morto. Se viver, viverei com honras, e se morrer, também morrerei com honras. De qualquer forma, na minha vida, Cristo será glorificado. Amém, queridos? Quantas pessoas que, por não terem um bom relacionamento com Deus, por não terem a ajuda do Espírito Santo, por não terem a luz do Evangelho, transformam circunstâncias boas em momentos ruins. Com Deus a gente aprende a transformar momentos ruins. Eles não vieram para nos destruir, mas para produzir matéria-prima, para produzir vencedores. Tem um propósito. Hoje todo o cristianismo louva a Deus pela cruz. E a cruz foi um momento horrível na vida de Jesus. A cruz foi uma tragédia, a cruz foi uma maldição, a cruz foi uma vergonha, a cruz foi um horror. Mas Deus transformou em Jesus, o Espírito Santo transformou em Jesus o que aconteceu na cruz como marco da existência da humanidade. A cruz dividiu a história no meio, antes de Jesus morrer na cruz e depois de Jesus morrer na cruz. Esse dia ficou marcado para
a bênção de milhares e milhares de pessoas que entrarão na eternidade. No versículo 22, Paulo está dizendo assim, olha, se o viver na carne, isso quer dizer que não existe só uma vida na carne. Ele está dizendo, viver no meu corpo, se o viver no meu corpo produz para mim algum resultado no serviço do reino de Deus, eu tenho prazer em viver. Então a primeira informação que o texto nos dá é que não existe só vida na carne, existe vida fora da carne. Sabemos disso. Mas ele fala, mas enquanto eu estou vivendo na carne, se viver aqui neste corpo, viver no corpo não é a única forma de viver, tem uma outra forma de continuar vivo. Mas enquanto eu estou vivendo neste corpo, ele está dizendo, nós que ainda estamos vivendo na carne, por que estamos vivendo? Para que estamos vivendo? De uma forma mais simples de entender, ele está dizendo, nós que ainda não morremos, por que não morremos? Somos melhores do que quem já morreu? Quem morreu é pior do que a gente? Estamos em vantagem? Ou estamos em desvantagem? Quem está melhor? E ele diz, nós que ainda estamos vivendo na carne, estamos vivendo, devemos tentar responder para nós mesmos para que estamos vivendo. Porque uma vez que nós cremos que nós não temos só essa vida, nós estamos vivendo na perspectiva da eternidade, então enquanto estamos vivendo nessa vida, para que estamos vivendo? Por que Deus nos deixou aqui? Porque muitos já foram, mas nós ainda fomos poupados. Não é porque somos melhores. Eu acredito que é porque Deus tem um propósito. É porque Deus tem um porquê. Por isso nós estamos aqui. Se nós fôssemos daqueles que só têm essa vida na carne, aí fica compreensível o descompromisso com Deus, a ganância, o egoísmo, a avareza. A pessoa tirar o maior proveito da vida pensando só nele, para ele, por ele, tudo nele, tudo com ele. Porque afinal ele é tudo que ele tem. E quando ele acabar, acabou. Então ele não tem nenhuma esperança, ele não tem vida eterna, ele não tem recompensa. Entende que viver na carne é tudo que ele crê, é tudo que ele acredita, é tudo que ele tem, é tudo que Deus lhe deu. Então ele vai fazer o que bem entende com a sua vida na carne enquanto ele a tiver. Mas isso é para quem só tem essa vida. Paulo comparou essa vida na carne com a vida fora da carne e no versículo 23 ele falou assim, olha, a outra vida é incomparavelmente melhor. Ele falou, morrer é lucro. E viver é Cristo. Olha, não é o que a gente fala. Se alguém te perguntasse para você, morrer ou viver, o que você decidiria? Eu creio que de bate-pronto, sem você mergulhar na profundidade do assunto, nós diríamos assim, não, viver. Nós não gostamos de morte, nós somos criados para viver. Mas a morte de Cristo trouxe uma outra perspectiva sobre vida ou morte. Depois que Cristo morreu na cruz, viver ou morrer não tem o mesmo sentido. Quem entende que não existe só vida na carne, morrer ou viver muda completamente o ângulo, os valores e as nossas decisões. E Paulo, quando compara morrer ou viver, ele falou, eu estou certo que morrer é incomparavelmente melhor do que viver. Mas por causa das pessoas que existiam em volta dele, por causa das pessoas que ele poderia influenciá-las para a salvação, o trabalho que ele poderia prestar para Deus e que isso resultaria em galardão para ele na vida eterna, para ainda fazer alguma coisa para ver lá, ele falou, eu estou convencido que Deus ainda vai me dar mais um tempo. Ele estava preso, ele falou assim, pelas vossas orações e pela ação do Espírito Santo, eu sei que eu ainda vou ser liberto. O Senhor me livrará das prisões. Mas ele faz para a gente uma comparação que é muito importante. Por que Paulo disse que morrer é incomparavelmente melhor? Porque ele
teve a experiência, ele foi ao terceiro céu, ele viu o que é a vida fora da carne. Ele viu o que é viver uma vida num corpo celeste. Ele viu aquilo que Pedro, Tiago e João viu no monte da transfiguração, quando Jesus subiu com eles a um monte e se transfigurou e apareceu vestido de luz, reluzente, glorioso, conversando com Moisés, que havia morrido há 1700 anos e estava vivo, também reluzente, conversando com Elias, que havia desaparecido vivo, já fazia 1000 anos, e ele não estava velhinho, corcunda, ele estava lá glorioso, conversando com Jesus. Um que morreu há 1700 anos e um que desapareceu vivo há 1000 anos. É a vida fora do corpo. Parece que Paulo está pintando um cenário para a gente entender. Ele vê o reino dos céus e vê o reino dos homens. O reino dos céus é o reino da vida. E o reino dos homens é o reino da morte. Então imagine se nós pudéssemos levantar os nossos olhos e em vez de vermos as nuvens, nós veríamos a vida celestial. E quando você olhasse no horizontal, você veria a vida como ela é, na carne. E você levantasse um pouco os olhos, você ia ver a vida celestial. E aqui tem morte, aqui tem ódio, aqui tem roubo, aqui tem destruição, aqui tem lágrimas, aqui tem dor, aqui tem doenças, aqui tem guerra, aqui tem fome. Aqui nós estamos presos dentro de um corpo, a gente não consegue sair de dentro dele. Esse nosso corpo é limitado, ele tem que ser abastecido 3, 4 vezes por dia. É a quantidade de refeições. Tem gente que come o dia inteiro, mas o normal é 2, 3. Porque nós não temos uma autonomia de 1 mês, de 1 ano, 2 anos. Nós não conseguimos ficar 24 horas sem dormir, não inconsequentemente. Quem já ficou sabe como é que o corpo fica. Quem já ficou 2 dias sem dormir sabe como é que o corpo reclama. E nós, na vida, no corpo, estamos aqui, confinados à lei da gravidade, num corpo que sente a menor agressão e resulta em dor, num corpo que sente dor na alma, dor no espírito, dor na carne e limitações por toda sorte. E ali, na vida celestial, não tem morte, não tem dor, não tem lágrimas, não tem tragédia, ninguém se despede, eles estão em perfeita felicidade, estão todos juntos. As pessoas mais queridas, numa comunhão incomparável com esta comunhão que nós chamamos a comunhão de família, na família eterna, na família de Deus. E eles estão vivendo ali num ambiente de glória, não tem fim, não tem despedida, não tem tragédia, não tem guerra, não tem morte, não tem ninguém sofrendo. E Paulo sabe que tem uma linha que ele pode passar e ir para lá. Ele tem direito, ele tem as marcas de Cristo na vida dele. Jesus já morreu por ele. Ele não tem que ficar confinado num corpo de morte. E ele está dizendo, eu queria dar esse passo e entrar ali. E não sair de lá nunca mais. Mas quando eu olho para cá, eu ainda posso fazer alguma coisa por alguém que a minha vida possa ser determinante para a vida dele. Eu posso vê-lo lá, através da minha vida. Eu posso fazer alguma coisa aqui que eu me encontrarei com ela ali. Quando eu penso nisso, ele falou, eu fico em dúvida, eu não sei o que eu decido. O meu desejo, o meu prazer, a minha fé, a minha alegria, era já ir com Cristo. E falar, Cristo, não saia mais daqui, nós vamos viver aqui junto agora. Mas quando ele pensava que viver mais um pouco na carne e servir ao reino de Deus e fazer alguma coisa que ele chama de o meu trabalho, vivendo na carne, resultaria progresso na fé para alguém, honras e glórias para Deus e galardão para a minha vida. Aí eu penso em ficar mais um pouco. Cada vez que você pede um dia a mais para Deus, ou um ano a mais para Deus, você está pensando no quê? O que você tem em mente? Quando você diz, Deus, eu quero viver mais um tempo nessa carne. Porque se o viver na carne, está dizendo, não existe só vida na carne. Cedo ou tarde nós vamos desincorporar, sair do corpo. Mas enquanto fomos deixados aqui,
ainda estamos aqui, a pergunta é: para que estamos aqui? Para satisfazermos mais um pouquinho o nosso ego? Para fazer mais algumas viagens? Para conhecer mais alguns lugares? Para comer mais um pouco de comida? Para percorrer mais alguns quilômetros? Vamos ser francos conosco mesmo. Vamos ser sinceros. Quando eu peço vida, eu estou realmente querendo viver ou estou com medo de morrer? As pessoas que clamam a Deus por vida, o que elas querem? Viver ou estão com medo de morrer? Se a resposta é viver, viver para quem? Viver para quê? Se nós não entendermos o que Jesus fez quando morreu, nós estamos morrendo sem saber. Engane-se quem quiser. Daí o alerta de Jesus: vocês precisam entender a minha morte. Quando vocês se reunirem para comer do pão e beber do cálice, ele está falando: olha, não é evangelismo, é os lavados e remidos no sangue de Jesus. Vocês que foram batizados, vocês que fazem parte da comunhão, vocês que têm acesso ao pão, vocês que têm acesso ao cálice, vocês precisam entender a minha morte. Se você não entender a minha morte, você está perdido na sua vida. Ela tem tudo a ver com a sua vida. Jesus não veio morrer para ser aclamado. Ele não quer aclamação, ele não quer comoção. Ele não quer promoção. Ele quer compreensão e aceitação. Porque se a gente não compreender e não aceitar, a morte dele não nos alcança. Ficamos só no ritual natural da ceia, sem significado espiritual. Quando ele diz que é incomparavelmente melhor, ele está dizendo assim: incomparavelmente melhor. Qual você quer, morrer ou viver? Se você decidiu morrer, alguém vai fazer o sinal da cruz, falar: cruz credo, decidiu morrer? Não, morrer é bom. Sabe por que morrer é bom? Eu diria para você: você quer morrer? Então vai viver a vida, vai para a farra. Faz tudo o que te dá na cabeça, atende seus desejos, vive para o seu ego. Aproveita de tudo que esse mundo te ofereceu. É assim que este mundo preparou uma vida, um modo de viver para quem vai morrer. E você vai morrer um dia, acabou, e entrará na morte eterna. Ou seja, morrer é a decisão da maioria e não está nem em questionamento escolher outra vida. Ela só não leva o nome de morrer, eles chamam de viver. Mas como o diabo conseguiu enganar este mundo e inverter todos os valores, colocou Deus como culpado e o homem como inocente, a grande maioria entende que Deus é o culpado dos seus problemas. Que Ele é o grande sacrifício e que Deus é responsável por sua dor. Da mesma forma, o inimigo fez as pessoas entenderem que viver é aproveitar a vida. Não, isso é morrer. Você perguntar para a Bíblia: como é que eu faço para morrer? Ela vai dizer: vai viver a vida, vai para a farra, pensa só em você, vive cada momento como se fosse o último, faz tudo que te der vontade na carne, viva para os seus olhos, aproveite os prazeres do mundo. Esse mundo foi diabolicamente pensado para produzir encantamento para as pessoas que só têm os seus dias de vida e depois vão morrer. Agora, se você decidiu falar: eu quero viver, não quero morrer, aí o caminho é mais difícil. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, servir Jesus, amar, perdoar, adorar, louvar, refletir, servir. Isso é entrar na vida. Esse é o modo de vida de quem vai viver. E a maioria não escolheu esse caminho. Paulo, que está vivendo exatamente isso, vivendo os temporais da sua vida, ele está dizendo: o reino da morte é encantador. E o reino dos céus é cheio de compromissos, é cheio de confrontamentos, é cheio de serviço, é cheio de coisas a fazer, porque o reino dos céus está em missão. Mas quando ele viu o término, o destino de um reino, o destino do outro, ele falou: eu já queria ir para encontrar com o Senhor. Aí você fala: Paulo é doido, ele está querendo morrer? Ele não está querendo morrer. Ele está querendo entrar na vida eterna. Ele está querendo tomar posse da sua herança.
ele está querendo receber o seu galardão, ele está querendo encontrar com a colheita de todo o trabalho prestado, ele está querendo ver na glória a motivação pela qual ele viveu os últimos anos da sua vida. Daí ele pensar que ele dá um passo para aquele destino eterno, ele falou, para mim isso é lucro. Quando uma pessoa chega a dizer que morrer é lucro, significa que ele entendeu a morte de Cristo e a vida dele começou a fazer sentido. Uma pessoa que ainda não está preparada para morrer, ela ainda não aprendeu a viver, está morrendo sem saber. Ela só não sabe. Ou não quer pensar nisso. Mas é o que está acontecendo com ela. Cada dia que ela vive é um dia menos que ela tem. Portanto, ela está morrendo. E Paulo nos ensina dizendo, esse tempo que você está vivendo na carne, ainda foi deixado aí por Deus. Para que você está aproveitando esse tempo? Para quem? Do que você está se ocupando? Ele diz, para mim o viver é Cristo. Então, queridos, antes de entender por que Paulo disse que o viver é Cristo, ele falou, eu não tenho a menor dúvida que é incomparavelmente, não dá para comparar, entrar naquele reino celestial e ficar aqui nesse encantador mundo da morte. Ele falou, é incomparavelmente ir para lá. Mas como é que eu faço para ir para lá? Jesus Cristo é a porta. E onde ele abriu essa porta? Lá no Calvário. A humanidade está irremediavelmente condenada, aqui é o reino da morte, aqui todo mundo está confinado num corpo de morte, num corpo limitado, num corpo sem autonomia, num corpo sem esperança. Jesus declarou isso várias vezes, vós não tendes vidas em vós mesmos, vocês já estão mortos nos vossos pecados e delitos. Nunca enganou ninguém. Para vocês viverem, vocês precisam se livrar desse corpo da morte. Você precisa passar pelo portal da vida para entrar na vida eterna. E a porta é Cristo. Onde ele abriu essa porta? Lá no Calvário. E essa porta que você entra te conduz a um caminho que te leva a um destino chamado Reino dos Céus. Então a porta é na cruz e o destino é na glória. Mas se alguém perguntasse para Deus hoje, Deus, todo mundo vai ser condenado? Não existe uma saída, tem uma portinha de emergência, existe um lugarzinho por onde o homem pode se salvar? Ele vai dizer, tem uma única porta para a pessoa entrar para a imortalidade. E essa porta é lá no Calvário. Ele abriu essa porta. Por isso Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem para comer do pão e beber do cálice, na sua memória, na minha memória, eu posso voltar a 2000 anos atrás, ir lá no Calvário. Hoje é dia de ir lá. Falou, você vai, na hora que você for comer o pão, você vai lá no Calvário. Ali tem uma porta aberta, que vai te conduzir por um caminho, que vai te levar para um destino. Morrer é viver a vida que se está vivendo. Agora, depois de Cristo, depois da cruz, aí você vai entender que lá no perfeito e eterno estado, as pessoas que estão indo para lá e aqueles que irão, não é porque eles são melhores do que os outros. É porque eles entraram pelo portal. Eles renunciaram a essa vida que o inimigo ofereceu para eles, chamado de vida encantadora, mas é um reino de morte, onde as pessoas estão morrendo sem saber, e aceitaram a proposta de Cristo, que Jesus veio para nos ensinar uma vida de renúncia, de compromisso, passar pela morte e entrar na vida. É o trajeto que ele fez. Não veio para se dar bem aqui no mundo da morte. Ele é o Senhor da vida, ele não tem nada no mundo da morte. E não quer os deles no mundo da morte. Por isso ele disse, quem quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Fica aí. Agora, se você quiser ser salvo por ele, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Faz o caminho que ele fez. Então, quando ele diz, para mim o viver é Cristo, o que quer dizer isso? É uma frase bonita para ser repetida? Não, ele disse, para mim morrer é incomparavelmente melhor. Já entendemos isso. Agora, se eu não vou morrer, eu vou ficar aqui, falou, para mim o viver é Cristo. Cristo é Deus, então para mim viver é viver com Deus. Servindo Deus, adorando Deus, cumprindo o propósito de Deus, trabalhando com Deus, me relacionando com Deus. Para mim viver é isso.
Para mim o viver é Cristo, Cristo é o Salvador. Então para mim viver é viver com o Salvador. Nós estamos empenhados na nossa e na salvação de quem quer que seja, atrás do perdido pecador. É para isso que existimos, é para isso que oramos, é para isso que trabalhamos. É assim que nós gastamos os nossos últimos dias. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo e Cristo é o servo de Deus. Então viver para mim é servir a Deus. Se eu não estiver servindo a Deus, se eu não estiver trabalhando com Deus, comungando com Deus, eu não estou vivendo, eu estou morrendo. Eu estou desperdiçando as minhas últimas oportunidades. Aí sim o morrer é lucro. Por quê? Quando chegar a hora de morrer, o problema da sua morte já foi resolvido há muito tempo. Você não vai falar, chegou a hora de morrer. Não, nós já morremos o dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Morremos para este mundo, nascemos para Cristo, vivemos numa outra perspectiva, comprometido com um outro reino. E este reino da morte em que nós estamos vivendo, nós morremos para ele, nós não existimos para ele, nem ele existe para nós. Paulo disse, a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus. Eu estou escondido em Cristo. Não vejo o mundo à minha volta e o mundo à minha volta não me vê. É simplesmente, o mundo é o lugar da minha missão. Então agora o morrer é lucro, por quê? Chegou a hora de morrer, é a hora de receber a sua grande recompensa. A primeira delas, a vida eterna. Já pensou, num minuto você está num corpo de morte que dói, que envelhece, que não tem autonomia, preso à lei da gravidade, limitado, e no segundo seguinte você está com aquele mesmo corpo que estava Moisés e Elias, num corpo de glória, vivendo com os anjos, o universo é o seu quintal, a presença de Deus é a sua alegria, a vida de Deus é a sua vida. Falou, para mim morrer é isso, viver é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro, é entrar na vida. Então ele está dizendo, quem não está pronto para morrer, não sabe ainda como viver e está morrendo sem saber. Eu sei que as pessoas dizem assim, ei, bate na madeira, não fala em morte. Se a gente conseguisse vencer ela falando isso, se nós conseguíssemos espantar a morte dizendo, olha, nem me toca nesse assunto, nós estimularíamos as pessoas a fazer isso. Ó, nem pensa nisso. Não, mas a morte mais horrível de um ser humano na face da terra foi a de Jesus. Ele falou, vocês precisam entendê-la. Ela tem tudo a ver com a sua vida. Em Jesus, preste bem atenção, Deus está de homem na terra. Ele não está disfarçado. Ele não está vestido, como eu disse recentemente numa comparação. Um rei pode deixar o seu trono, seus trajes reais, se vestir de gente comum, se misturar no meio do povo e sentir como é a vida do povo. Mas ele está só disfarçado. Não, em Jesus, Deus é homem. Ele nasceu dentro de um corpo, ficou por um tempo preso à lei da gravidade, sujeito a suar, sangrar, chorar, sentir dor, rejeição, amargura. Percebeu a tragédia do mundo como nós percebemos pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos. E porque Deus está na terra de homem? Deus está na terra de homem para nos fazer homens de Deus. Não existe uma outra forma dele fazer isso. Tem gente que não acredita em Deus porque olha para Jesus e vê que Jesus parece um Deus pequeno, limitado, morrendo na cruz. Mas se ele viesse como Deus, ele nos mataria. Então Deus em Jesus, ele está na terra de homem para ensinar todo ser humano ser humano de Deus. Para isso. E o caminho que ele passou é o caminho que nós temos que passar, o caminho da morte. E como você morre? Você morre morrendo para o mundo em Cristo, morrendo para o mundo como Cristo morreu, a morte por você. Nós já decidimos morrer com Cristo quando aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Portanto, agora nós já resolvemos o problema da nossa morte. Nós não estamos mais perdidos, porque o fim do perdido é a perdição. Nós fomos encontrados, a ovelha perdida que foi achada. Jesus disse, eu vim buscar todo aquele que se havia perdido. Perdido em relação ao quê? Perdido em relação a Deus.
Se Deus já te encontrou, então você não está mais perdido. Você foi encontrado. Vocês estão juntos. Vocês estão se relacionando. Vocês estão vivendo. Vocês estão se amando. Vocês estão se preparando para a eternidade. Agora, se nada disso está acontecendo, talvez você ainda esteja perdido. Ah, mas eu já achei uma igreja. Ninguém está perdido em relação à igreja. Quando Deus chamou o perdido de perdido, falou que ele está perdido de Deus. Eles ainda não se encontraram. Ele é um descendente de Adão, e Adão rompeu com Deus no Éden, Deus foi viver a vida dele de Deus, e Adão foi viver a vida dele de Adão, e ele está perdido. E Jesus, quando veio na forma de homem, ele falou, vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tem muita gente que ainda não foi encontrada, continua perdido. E tem gente que não acha que está perdido, tem gente que gosta de viver perdido. Se engana o tempo todo. Esse perdido é em relação a Deus. Se não existe uma comunicação, se não se deu um encontro, se não existe uma experiência de vida, porque Deus é uma pessoa e você também é uma pessoa, nós somos pessoas. E se duas pessoas se conhecem, isso é claro de saber. Não tem como você falar assim, não sei ao certo se a gente se encontrou ou não. Não tem como duas pessoas se encontrar, conviver, se amar, se comprometer, sem saber que se encontrou. Só se a pessoa quiser se enganar. Então você sabe se você já foi achado ou não. Se você já foi encontrado ou não. Perdido em relação a Cristo. Então, Deus ele está na terra em Jesus de homem, e agora através da igreja, pelo seu Espírito Santo, para fazer homens de Deus. Não veio aqui para ser o homem do ano, para conquistar medalhas, nem para conquistar troféus, nem para quebrar recordes. Ele veio aqui, saiu da eternidade, entrou no nosso tempo, saiu da sua divindade, entrou na nossa humanidade, para nos mostrar um caminho e falou, vem e segue-me. Tem um portal ali chamado morte, mas se você estiver seguindo Jesus, você passa para ele e entra na vida, porque ele já morreu por você. É isso que Paulo diz, para mim, isso é incomparavelmente maior, melhor. Mas enquanto Deus me der a oportunidade de viver aqui na carne, eu quero viver ela na fé do Filho de Deus. Para mim o viver é Cristo, e Cristo é Deus, e Cristo é o Salvador, e Cristo é o servo, e é assim que nós vivemos. Amém, queridos? No versículo 28 do capítulo 1, está escrito assim, olha, Cristo é evidência da salvação e da perdição. Versículo 28 diz, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Você quer ver uma evidência visível de um perdido e de um salvo? É o relacionamento dele com Cristo. Cristo é o Salvador. Falou, aquilo que é evidência de salvação para um, a mesma coisa, Cristo, é evidência de perdição para outro. Não é porque um é melhor, porque tem méritos, não, é por causa de Cristo. Se ele foi encontrado, ele é o Salvador que veio achar o perdido. Falou, a evidência da salvação para um é a mesma evidência da salvação para o outro. E ele diz, nós que recebemos a graça de crer em Cristo, e não somente de crer, mas de padecermos por Ele. Queridos, eu quero encerrar dizendo para você, não se engane, não deixe o mundo e nem o diabo te enganar. A sua vida, do ponto de vista de Deus, tem um propósito eterno. Ela foi te dada para grandes coisas. Não feche negócios baratos com ela. Não viva apenas para seu ego. Não viva apenas para os seus caprichos. Não viva em função da sua carne. Não gaste algo que o mundo todo não pode pagar para conquistar bagatelas. São enganos de Satanás que diz, nada vale, dirá o comprador, mas indo se gabará. O que Paulo está nos ensinando é que do ponto de vista de Deus, cada dia que você vive aqui, vivendo, para mim o viver é Cristo,
você se torna uma pessoa das quais o mundo não é digno. Seus atos, seus feitos, seu trabalho, suas lágrimas, sua oração, sua fé, o seu relacionamento com Deus, é por causa de pessoas como você, igreja, cristão, que este mundo ainda não foi destruído. É a igreja de Jesus que está segurando os poderes que destruirão este universo. Não é por outra coisa. Sabe por que o juízo não chegou ainda, destruiu tudo ainda? Porque tem um povo ainda vivendo na carne, cumprindo para Deus um propósito eterno. São pessoas de Deus, são pessoas que a herança do céu já é deles, a vida eterna já é deles, o que Cristo conquistou já é deles, a riqueza celestial já é deles, mas eles estão ainda vivendo uma vida de humildade na carne, cumprindo um propósito eterno. As circunstâncias em volta da vida deles às vezes são as piores, mas eles transformam isso em honra. Eles usam todas as circunstâncias para que Deus seja glorificado nelas. Eles são chamados de vencedores. Não vivem como consumidores final, pedindo para Deus vida mansa, moleza, tranquilidade, querendo se dar bem no reino da morte, querendo aproveitar a vida antes de morrer e abrir mão dela. Irmão, se Deus quisesse nos dar uma vida de 500 anos, de 1000 anos, para depois morrermos, não precisaria ele se humanizar e morrer na cruz do Calvário. No começo da humanidade, o homem já vivia quase 1000 anos e morria. Quando Deus pensou em um sacrifício dessa magnitude, que somente o coração de um Deus tão grande e amoroso poderia pensar nisso, quando Deus pensou num sacrifício desta proporção, que nós vamos simbolizá-lo agora comendo do pão e bebendo do cálice, Ele estava nos proporcionando coisas que nós nunca imaginamos. Ele estava dando um valor para a sua vida que você jamais poderia pensar. Ele estava dando para a sua vida um propósito que você nunca imaginou. Por isso não abra mão dela. Você que ainda está vivendo na carne, nós que ainda estamos vivendo na carne, temos as nossas oportunidades. Não estamos aqui porque somos melhores do que os que já foram, mas é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida. A minha oração, a sua oração, o nosso louvor, o nosso trabalho missionário, o nosso compromisso com o reino, as coisas que nós estamos fazendo para o reino de Deus, que resulta em crescimento da fé de muitos, e que resulta em louvor para a glória de Deus, em testemunho para o louvor de Jesus Cristo, é isto que não permitiu ainda este mundo apodrecer de vez. Por isso nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. O dia em que a igreja for embora daqui, este mundo está podre, sem sal. Esse mundo está no escuro, perdido, sem luz. Então não faça negócios errados com a sua vida. Não abra mão dela, não desista dela. Entenda que existe uma vida celestial ali te esperando. O caminho é o mesmo de Jesus, é o caminho da humildade, da renúncia, do serviço, do amor, do compromisso, do relacionamento com Deus, como Jesus viveu, seguindo seus passos, aprendendo com Ele, vivendo como Ele e tendo o mesmo destino que Ele teve. Passando pelo portal da morte e triunfante e vitorioso entrando na vida para nunca mais morrer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.